Analisar uma ação, saber se ela tá cara, se ela tá barata, tá no momento de entrar, tá no momento de vender, é algo muito mais complexo do que parece. E nesse vídeo eu vou querer te mostrar alguns passo a passos que eu utilizo para tomar as minhas decisões de investimento. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lobo. E antes da gente começar esse vídeo, eu preciso que você se inscreva e também deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se você gosta desse conteúdo, se você quer que outras pessoas também vejam esse conteúdo, clica no botão também para compartilhar, publica lá no seu Instagram e tudo mais. E falando em Instagram, também me segue lá de uma vez que eu posto conteúdo todos os dias lá também, tá? Então bora pro vídeo. Alcateia, então, quando a gente vai tomar uma análise de investimento, a gente vai analisar se está no momento de comprar ou não, a gente sempre tem que pensar para longo prazo, tá? Obviamente, a gente olha o passado da empresa, mas mais importante do que isso é o que vai acontecer daqui para frente, porque investimento nada mais é do que uma precificação do futuro, é quanto que você espera de ter retornos com base no que você investe hoje no futuro. Então, não adianta você querer tomar totalmente a sua análise olhando só para o passado. Pense também no futuro daquela empresa, tá? Antes, então, de eu te falar os 3 indicadores que eu mais utilizo para tomar uma análise de decisão, eu preciso te falar algumas coisas. Primeiro, não olhe indicadores de forma separada. A gente vai falar aqui de indicadores de valuation, vamos falar de indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento e tudo mais. Você não pode olhar os indicadores de forma separada e querer tomar uma decisão só com base nele. Outra coisa, não olhe indicadores de setores de empresas diferentes. Não vá querer comparar uma Lojas Renner do setor de varejo com os mesmos múltiplos da Sanepar, que é de uma empresa de setor de saneamento. Não vai ter nada a ver, entendeu? Às vezes uma empresa é aceitável ter dívida, enquanto a outra não seria tão saudável e por aí vai. Outra coisa também interessante da gente começar a analisar antes de olhar simplesmente para múltiplos são as vantagens competitivas da empresa e os seus fundamentos de governança corporativa. O que isso quer dizer? Vantagem competitiva nada mais é do que o que aquela empresa tem de diferencial com base nos seus concorrentes. Quais são os concorrentes daquela empresa? Warren Buffett falava uma coisa, que era um termo que ele gostava muito, que ele sempre busca empresas que têm o famoso moat. Moat nada mais é do que aquele lago, aquele riozinho cheio de jacaré que fica em volta de um castelo, como se fosse um forte, uma fortaleza. Para quê? Para proteger aquela distância do moat até o castelo. É o que? É uma vantagem competitiva, é algo que o castelo pode se proteger. Então, o que aquela empresa que você está analisando tem de vantagem competitiva sobre seus concorrentes? Ela tem custo menor? Ela tem uma negociação com o fornecedor menor? O produto dela tem alguma inovação com base nos concorrentes, entendeu? Então, analisar essas vantagens é muito importante. Outra coisa também é a governança corporativa da empresa. Dentro da Bolsa de Valor, da B3, existem 3 segmentos de governança corporativa, que é o nível 1, o nível 2 e o novo mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa. Isso significa o quê? Que a empresa, para atingir o mais alto nível de governança corporativa, ela teve que passar por mais burocracias, por mais fiscalizações e ela tem que dar normalmente mais direitos ao acionista para investir nela, tá? Então são empresas normalmente que possuem pessoas, uma gestão mais competente para aquele negócio. E isso é uma outra característica que a gente olha, porque no final das contas, né, galera, as empresas são tocadas, são gerenciadas por pessoas. Então, se você não tem um time competente, empresas, com um conselho de administração, um conselho fiscal, diretores competentes para aquele negócio, se você tem um diretor corrupto, um diretor que negocia propina com estatal e por aí vai, esses normalmente são setores são empresas que a gente não gosta de se expor. Uma outra coisa também que vale... Ó, meu pai tá ali atrás. Uma outra coisa... Subir no telhado. Então, galera, nos múltiplos, a primeira coisa que a gente pode olhar, então, é o lucro líquido recorrente. Se aquela empresa não lucra... Peraí. Ignora.
Então, se a empresa não lucra liquidamente em pelo menos os últimos 5 anos, eu fico com um pouco de receio, porque isso significa que algum período, seja, por exemplo, estamos em 2020, 2015, 2016, 2017, por aí vai, a gente teve algumas crises, por exemplo, passamos por governo da Dilma, que endividou bastante o país, passamos por greve dos caminhoneiros. Então, tiveram várias questões, por exemplo, estamos passando pela pandemia do coronavírus. Se uma empresa não consegue se manter lucrativa nesses momentos, a gente precisa analisar um pouquinho mais a fundo e normalmente ela já não passa do meu filtro da forma que eu gosto de analisar, tá? Então, lucro líquido recorrente em pelo menos os últimos 5 anos. Agora, galera, um indicador também de valuation, que as pessoas costumam chamar de valuation, é o PL, tá? O PL nada mais é do que você pegar o preço da ação, a cotação que você enxerga lá no seu home broker e dividir pelo lucro por ação daquela empresa. É você pegar quanto que a empresa lucrou liquidamente e dividir pelo número de ações que ela tem no mercado, você chega no lucro de uma ação. Então, você dividir o preço de uma ação pelo lucro de uma ação, você vai chegar no indicador chamado PL, tá? Quanto menor o PL, por lógica, melhor, porque significa que você vai ter um retorno sobre aquele investimento que você fez num curto período de tempo. Se você tem um preço de uma ação de 10 reais e ela tem um lucro por ação de 2 reais, ou seja, você tem um PL de 5. Isso significa que para você retornar aqueles 10 reais que você investiu no preço de uma ação, seriam necessários 5 anos, tá? Então, quanto menor o PL, normalmente melhor. O risco do PL baixo é que, às vezes, aquela empresa não vai conseguir entregar aquele resultado no curto período de tempo. Outra questão também é você não analisar muito o PL para empresas de commodities, ou seja, empresas que têm um consumo cíclico, tá? Uma hora ela vai estar em alta, uma hora ela vai estar em baixa. Porque o que isso significa? Se uma empresa está no final do seu período cíclico, ou seja, ela já lucrou bastante, ou seja, o lucro por ação dela está alto com base nos últimos 12 meses e por aí vai, isso pode dar o quê? Um PL menor, e aí você vai e toma a decisão de investimento com base no PL e se ferra, porque a empresa está no final do ciclo, ela vai começar a cair depois, tá? Então toma cuidado com o PL nesse sentido. Agora também gosto de indicadores de rentabilidade. O que eu mais utilizo é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido nada mais é do que a diferença do ativo da empresa e do passivo. Vamos para um exemplo. Se você quer montar uma padaria e você coloca R$1.000 lá para montar a padaria, mas eram necessários 1.500 para montar a padaria, você precisa pegar R$500 emprestado, tá? Então agora você vai ter R$1.500 de ativo, mas um passivo de R$500 que você pegou emprestado. O retorno sobre o patrimônio líquido é o lucro líquido que você vai ter com a sua padaria dividido pelo patrimônio líquido que você vai ter, tá? Então nada mais é o retorno sobre o capital do acionista, de quanto o acionista colocou no negócio, tá? Então eu gosto muito aqui de ROIs acima de 15%, 10%, 15%, já começa a ficar atrativo, são ROIs altos, tá? Quanto maior o ROI, melhor vai ser a sua rentabilidade sobre aquele dinheiro que o acionista investiu. Agora, galera, o último indicador que eu falei que eu ia comentar aqui no vídeo, que eu também utilizo muito, são indicadores de endividamento. A dívida não necessariamente é ruim para uma empresa, tá? Obviamente, naquela questão, depende do setor que ela está inserida, depende dos seus concorrentes, depende de em que país que aquela empresa está sediada. Então, indicadores de endividamento são muito importantes e o que eu mais utilizo é o DLPL, ou seja, a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido da empresa. O que isso significa? Significa o quanto que o patrimônio líquido da empresa está comprometido de dívidas, tá? Então, quanto menor esse indicador, quanto menor o comprometimento do patrimônio líquido da empresa está comprometido de dívida, melhor, significa que a empresa está um pouco mais saudável, tá? E eu gosto desse indicador menor ali do que 50%, 40%. E galera, como aqui o canal do Lobo a gente sempre dá um over delivery, eu vou dar um bônus para vocês que chegaram até aqui de mais um indicador que eu gosto muito de olhar, que é a liquidez corrente, principalmente em períodos de crise que a gente está passando no momento que esse vídeo está sendo gravado, é a liquidez corrente, que é o quê? É a velocidade que a empresa consegue pagar as suas dívidas de curto prazo.
Ou seja, para chegar nesse indicador da liquidez corrente, a gente precisa dividir o ativo circulante da empresa pelo passivo circulante. Ativo circulante e passivo circulante, respectivamente, significam recebíveis da empresa de curto prazo e dívidas da empresa de curto prazo. Quando você divide um pelo outro, você tem que chegar no indicador acima de 1. Isso vai significar que a empresa tem mais ativo circulante do que passivo circulante, ou seja, ela consegue pagar as dívidas dela de curto prazo. Em períodos de crise, pagamento de curto prazo é muito importante, caso contrário, a empresa vai estar com a água no pescoço e fadada às vezes a uma recuperação judicial, a alguma falência. Então galera, esse aqui foi um vídeo um pouco mais técnico, tá? Vale ressaltar mais uma vez, não analise indicadores separadamente, não analise empresas de setores diferentes e mais uma coisa, é claro, você não pode tomar uma decisão de investimento só com base numa análise qualitativa da empresa que a gente fez, nem somente com múltiplos. Você precisa também fazer um valuation, ver quanto que aquela empresa realmente vale. Porque nem sempre aquele preço que está lá no seu home broker está atrativo. Às vezes ele pode estar caro. E para você saber se ele está caro ou barato, além de fazer toda essa análise que a gente fez aqui no vídeo, é importante que você saiba também calcular o valor intrínseco da empresa através do valuation. Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa seu like e eu vou ficando por aqui.